Leonardo Viana encarava a tela do notebook enquanto a cafeteria fervilhava ao redor, mas o mundo à sua frente parecia reduzido a um único problema impossível: a Velocitera Labs, sua empresa de inovação em inteligência artificial e análise de dados, estava implodindo de dentro para fora. Ele havia fundado a startup com a ambição de criar soluções de automação para hospitais, mas depois de 3 anos de altos e baixos, a empresa estava à beira do colapso financeiro. Os relatórios exibiam custos absurdamente altos, ciclos de desenvolvimento demorados e um sistema interno que falhava justamente onde deveria ser mais eficiente: segurança da informação. Leonardo passava horas analisando aqueles dados, tentando entender como um sonho tão promissor havia se transformado em uma ameaça à sua reputação e ao sustento de quase 40 funcionários. Para piorar, os investidores tinham exigido transparência total e ameaçavam retirar o financiamento caso não surgisse um plano de recuperação convincente. Leonardo, que sempre fora visto como um prodígio dos negócios, agora estava completamente perdido, atolado em relatórios inconclusivos e números contraditórios. Enquanto esfregava os olhos cansados, uma funcionária da cafeteria aproximou-se recolhendo pratos sujos. Ela se chamava Camila Fernandes, usava o uniforme azul escuro com o cabelo preso em um coque simples e olhos atentos que raramente se desviavam do movimento ao seu redor. No entanto, naquele instante, seus olhos ficaram fixos nos gráficos e simulações que Leonardo analisava. Ele percebeu e tentou cobrir os papéis, mas já era tarde. Camila olhou para o gráfico mais próximo e soltou uma observação rápida dizendo que o sistema de priorização de tarefas da empresa estava invertido, colocando as rotinas mais pesadas nos horários de pico de servidores. Leonardo congelou. Não era uma observação qualquer, era um cálculo técnico que sua equipe inteira não enxergara. Ele perguntou como ela sabia aquilo e Camila respondeu de forma casual que tinha trabalhado por anos com modelagem estatística, mas preferiu não entrar em detalhes. Leonardo pediu que ela se sentasse e Camila relutou, mas acabou aceitando. Em poucos minutos, ela apontou inconsistências, apagões de dados que só poderiam ser percebidos por alguém que já tinha tido contato com sistemas complexos e falhas específicas de integridade. Era como se ela estivesse enxergando a arquitetura inteira da Velocitera com naturalidade assustadora. Leonardo não entendia nada. Por que uma mulher com aquele nível de conhecimento estava servindo cafés? Camila parecia querer se levantar a cada novo comentário que fazia, como se tivesse medo de falar demais. Porém Leonardo insistiu e, ao final da conversa, ofereceu a ela um convite formal para visitar a empresa. Ela recusou inicialmente dizendo que tinha seus motivos para não voltar ao mundo corporativo. Ainda assim, 3 dias depois, ela apareceu na recepção da Velocitera. Os funcionários estranharam sua presença, mas Leonardo a levou para uma sala reservada e pediu que analisasse o sistema de ponta a ponta. O que aconteceu nas horas seguintes foi como assistir a uma mente brilhante desvendando um quebra-cabeça escondido em camadas que ninguém imaginava existir. Camila mapeou falhas, destruiu estratégias ineficientes e apontou vulnerabilidades graves nos sistemas internos. Ao final do dia, entregou um relatório tão completo que parecia ter sido escrito por um time inteiro de analistas. Contudo, aquilo despertou a curiosidade de Leonardo e a desconfiança de alguns diretores. Quem era aquela mulher? Por que tanto talento estava oculto atrás de um avental simples de cafeteria? Leonardo sentiu que havia algo não dito ali, um trauma, uma história que Camila evitava tocar. Assim, pediu ao seu amigo e sócio Augusto para investigar discretamente o passado dela. O que descobriram foi um choque. Camila havia sido, anos antes, uma das matemáticas mais promissoras de uma instituição de pesquisa voltada para a cibersegurança. Ela possuía estudos que eram citados internacionalmente e tinha participado de um projeto sigiloso sobre criptografia hospitalar. Entretanto, sua carreira havia sido destruída quando foi acusada de manipular dados sensíveis e vazar informações internas. O caso estourou na mídia como um escândalo enorme, sua imagem foi demolida e, embora nada tivesse sido comprovado, a instituição a demitiu para evitar danos reputacionais. Desde então, ninguém quis contratá-la. Camila desapareceu dos ambientes acadêmicos e acabou aceitando empregos temporários até ser contratada na cafeteria. Quando Leonardo a confrontou, esperando uma explicação, ela não tentou negar. Simplesmente contou sua versão: havia descoberto uma falha grave nos sistemas da instituição onde trabalhava, uma falha que colocava em risco milhares de dados de pacientes. Ao avisar seus superiores, esperava que fossem corrigidos imediatamente, mas, ao contrário, foi instruída a ficar calada. Havia contratos e acordos políticos em jogo. Camila se recusou a ser cúmplice e então foi transformada no bode expiatório perfeito. Documentos forjados, evidências manipuladas, acusações sem base real. Ela nunca teve chance de se defender. Leonardo ouviu tudo em silêncio, percebendo que estava diante de alguém destruída por fazer a coisa certa. Em seus olhos havia não só dor, mas também uma força que poucas pessoas ainda carregavam.
E foi nesse ponto que algo mudou dentro dele. Ele decidiu que repararia aquilo. Decidiu que lutaria por ela. Determinou que não deixaria aquela injustiça continuar definindo a vida de alguém tão extraordinária. Leonardo usou contatos, pediu favores e articulou possibilidades até descobrir que o responsável pela destruição de Camila era o então diretor de tecnologia da instituição, agora promovido a conselheiro de uma empresa multinacional gigantesca. Um homem protegido por dinheiro, influência e poder. Derrubá-lo exigiria provas do passado, registros que foram enterrados propositalmente. Recuperar aquilo significaria enfrentar um sistema que protegia gente como ele há décadas. Mas Leonardo não recuou. Criou um plano arriscado envolvendo um congresso de tecnologia no qual o diretor seria palestrante. Ele conseguiu convites e levou Camila com ele, apresentando-a como consultora externa da Velocítera. Enquanto o diretor discursava sobre ética e segurança, Leonardo mantinha ocupado com perguntas e conversas estratégicas, permitindo que Camila acessasse a área restrita de convidados VIP onde ficava o notebook corporativo do homem com todas as suas comunicações. Camila conseguiu analisar rapidamente e encontrou, em meio a pastas ocultas, conversas antigas, relatórios adulterados e documentos arquivados com metadados suspeitos. Eram provas. Provas reais. Provas incontestáveis. Provas que apagariam anos de injustiça. O risco era enorme. Se fossem pegos, Camila seria vista novamente como criminosa e Leonardo poderia arruinar sua empresa ainda mais. Mas eles conseguiram agir rápido o suficiente para sair sem chamar atenção. Chegando ao apartamento de Leonardo, passaram horas verificando tudo. Camila chorou em silêncio enquanto lia documentos que mostravam como sua carreira havia sido destruída por pessoas que nunca foram responsabilizadas. Leonardo sentiu a raiva crescer como fogo. Na manhã seguinte, enviaram anonimamente todo o material à imprensa, ao Ministério Público e a órgãos regulatórios. O impacto foi imediato. A investigação reabriu, o diretor foi afastado, processos internos começaram a surgir e o nome de Camila finalmente foi mencionado de forma diferente, pela primeira vez, como vítima, não como vilã. Em meses, ela foi oficialmente inocentada. E, enquanto o mundo finalmente enxergava a sua verdade, Leonardo a contratou como diretora de segurança de dados da Velocítera. Com suas estratégias, a empresa renasceu. Reduziu custos, atraiu investidores e se tornou referência nacional em segurança hospitalar. A cafeteria ficou para trás. A vida dela mudou. E, ao longo disso tudo, entre relatórios, reuniões e noites trabalhando em silêncio no escritório vazio, uma conexão natural cresceu entre os dois. Não era imediata, não era forçada, era apenas real. Era a sensação de duas pessoas que sobreviveram a destruições diferentes, mais profundas, encontrando força uma na outra. Leonardo não admirava apenas o talento dela, mas sua resiliência, seu coração. Camila não admirava apenas a inteligência dele, mas sua coragem, sua lealdade e a forma como decidiu acreditar nela quando ninguém mais acreditava. Em uma noite calma, sentados na varanda alta do escritório após um dia intenso, Leonardo segurou a mão dela e disse que jamais esqueceria o dia em que ela apontou para aquele gráfico na cafeteria. Camila sorriu dizendo que também jamais esqueceria o dia em que alguém finalmente a ouviu. Ali, naquela sacada acima da cidade imensa, ficaram em silêncio, sentindo que a vida ainda podia surpreender até os mais machucados. Porque, às vezes, a pessoa que muda tudo está escondida atrás de um uniforme simples. Às vezes, o futuro é salvo por quem foi injustamente silenciado. E às vezes, tudo o que alguém precisa para renascer é ter finalmente alguém que veja quem ela realmente é.